um pouco, assim, de tentar fazer um link, assim, um pouco com o que vocês têm de dentro da sala de situação, do que vocês podem ver, assim, durante a graduação, o que vocês podem querer fazer aí dentro, que pode ter a ver também com alguma coisa profissional que vocês podem tentar querer fazer fora, né, quando se formarem, né, estando como profissionais da saúde, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, né, vamos explicar um pouquinho para quem não me conhece, quem que eu sou. Às vezes é meio chato, assim, a gente ficar falando, eu sou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, assim, eu acho que para vocês entenderem um pouco, assim, de onde essa palestra está indo, é importante também vocês entenderem isso aqui. Então, eu sou bióloga e eu sou doutora em ecologia de plantas, né, ecologia vegetal. Então, eu fiz biologia na UNB mesmo, e aí depois eu fui fazer o doutorado em Portugal para estudar plantas do Cerrado. Então, eu estava lá em Portugal estudando plantas do Cerrado. E aí depois, enquanto eu estava em Portugal, eu fiz não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e aí apareceu um concurso para a Secretaria de Saúde aqui no DF, e nunca tem concurso para biólogo. Tinha um concurso para biólogo, eu fiz o concurso para biólogo, e aí passei no concurso para biólogo e vim trabalhar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, com um doutorado em ecologia de plantas, eu vim trabalhar como bióloga da Secretaria de Saúde. E aí eu caí na vigilância epidemiológica. E, paralelamente, continuei como pesquisadora colaboradora na UNB. Então, atualmente, eu também, e aí continuei também trabalhos como pesquisadora colaboradora, professora substituta, e atualmente estou como pesquisadora colaboradora aí na sala de situação, e tenho ajudado principalmente o pessoal do Guardiões da Saúde a automatizar processos e fazer análises, né, dos dados do Guardiões da Saúde, agora outros relatórios. Tá? E aí, e também, assim, para poder, né, continuar com esse tanto de coisa que eu achei que não era suficiente, eu resolvi estudar estatística também. Então, entrei na estatística na UNB também, estudante eternamente, porque eu nunca saí, desde que eu entrei na escola, eu tenho carteirinha de estudante, então eu pago meia no cinema, nunca deixei de pagar meia no cinema. Então, assim, eu não tenho esse problema. Todo mundo, meu irmão, todo mundo fala, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito de pagar meia. Eu nunca deixei de ser estudante, nunca deixei de pagar meia, nunca tive que falsificar nada. E aí eu também sou fã de Sarah Scribbles, na verdade a Sarah Anderson é uma cartunista, e o Sarah Scribbles é um das linhas do cartoon dela, e aí essa menininha aqui que está no desenho, e outros cartoons também, né? Então, só para deixar aqui, não fui eu que fiz esse desenho, foi a Sarah Anderson, que é uma cartunista americana. E aí aqui estão os links do GitHub, LinkedIn e o Lattes, que vocês também, eventualmente, se não tem, vão também fazer essas coisas para vocês, para também trabalharem nessas áreas, assim, e isso é uma outra conversa para uma outra palestra, se vocês quiserem fazer. Beleza? Então tá. Mas aí, o que eu faço na prática? Eu falei um monte de coisa, ecologia de planta, Secretaria de Vigilância Epidemiológica, esse negócio todo, mas aqui na prática, o que é mesmo? Na prática, eu ajudo as pessoas com análise com R, que é um programa de análise estatística, visualização de dados, automatização de processos e muitas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Se vocês falarem alguma coisa, vocês vão ter que abrir o microfone, porque eu não consigo ver aqui o chat, tá? Então, alguém tem que abrir o microfone para falar. A gente vai lendo aqui se alguém digitar. Isso, quem quiser falar também, abre o microfone, levanta a mão, que daí a gente vai ver na ordem e eu vou falando para Carol quem quer falar. E aí, né, eu pergunto, alguém aqui nunca ouviu falar, né? Eu sei que algumas pessoas já ouviram falar de R, então talvez seja mais... Eu vou voltar aqui então agora porque eu estou fazendo a pergunta. Alguém aqui nunca ouviu falar de R? Porque às vezes a gente fala, divulga coisa na sala, então talvez assim, mesmo que não sabe o que é, já ouviu falar. Então, alguém nunca ouviu falar, não faz a menor ideia assim, do que possa ser. Então, a Ellen falou que já ouviu, mas não sabe o que é. É tipo caviar. Eu já ouvi na química, mas eu acho que não tem nada a ver. Você ouviu na química, mas como um programa de computador? Não, aquele... Quando você tem Vai fazer uma regressão, aí você calcula um R. Não, quando você tem os estereoisômeros, e aí ele tem o R e o outro lá que eu esqueci. Entendi. Mas é que quando uma molécula e a imagem especularam uma da outra. Uhum.
Tá, não é, aí não é esse R, o aí, R- não. É um R em programa de computador. Imaginei. Beleza. Imaginei assim, né? Eu não O sei. R é a letra do alfabeto, já ouvi falar, meu nome começa com R de Rayane. Exatamente. Tem isso também, né? Não é. Tá, a Gisele nunca ouviu falar. Beleza, então a gente vai ver um pouquinho aqui hoje o que poderia ser o que é o R. Então, um R é um programa de computador que requer um pouco de conhecimento de linguagem de programação. E aí é o que a gente está tentando fazer o pessoal se animar um pouco com esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que tem muito mercado para vocês, se vocês aprenderem isso aí, e vocês com certeza não vão ficar sem emprego e saírem daí, né? Então, a minha ideia com isso aqui é vocês tentarem se animar, principalmente com R, não necessariamente só com R, mas com análise de dados em geral. Mas, então, vamos por partes. Então, assim, ele é um programa de análise de dados. Então, você deve ficar pensando assim, que nada a ver, né? Eu trabalhar com planta, vim para a Secretaria de Saúde, estou aí trabalhando com o negócio de guardiões, e entrei para estatística, e o que tem a ver estatística com vigilância epidemiológica, com coisa de plantas. E por que eu estou falando isso tudo de mim mesma, né? Eu vou ficar fazendo essa apresentação toda até agora só falando de mim, e eu vou ficar aqui só, né, nessa auto-coisa, né, me apresentando. Então, vamos chegar lá, a gente está construindo aqui o nosso raciocínio. O que todo esse caminho, toda essa história, que eu estou falando, exceto a parte de gostar de cartoons, mas mesmo essa parte de gostar de cartoons, a gente até fazendo assim um pouco de forçação de barra, a gente até consegue chegar com isso também, tem tudo a ver com análise de dados. Tá? Então, a análise de dados, ela permeia todo esse conhecimento que eu falei de plantas até o aplicativo que a gente usa aí no Guardiões da Saúde para monitorar se está tendo sintoma de Covid no campus ou em outros locais também. E é esse o tipo de vislumbre que eu estou querendo mostrar para vocês, de possibilidade de atuação, e que tem tudo a ver também com vários projetos que tem dentro da sala, e é com o que eu trabalho agora, basicamente com o que eu trabalho, e hoje em dia eu estou muito fascinada com na área da saúde, mas eventualmente pode ser que eu acabe mudando para outra área, mas por enquanto é o que eu estou realmente muito fascinada, nessa área de vigilância em saúde. E por que é tão importante essa questão da análise de dados? E vocês já devem ter ouvido falar isso em muitos lugares, né? Já saiu um monte já saiu documentário, Netflix, sobre como a gente é vigiado o tempo todo, como tem dado, tudo que a gente usa gera um grande volume de dados. E eu sou mais uma aqui que vai falar isso de novo, né? Nós vivemos agora uma quarta fase da revolução industrial, que se diz, né? Que é a revolução dos dados. Então, a gente tem que lidar com um grande volume de dados constantemente, e não só em várias áreas do conhecimento. Então, se você imagina, numa área de marketing, eles têm que lidar com todo esse conhecimento para saber o que um consumidor quer. Então, é uma área que cresceu muito nisso e que está o tempo todo captando cientistas de dados para poder criar algoritmos e saber o que você quer comprar. Mas na área da saúde também teve que acompanhar isso, principalmente agora essa hora da pandemia, porque você imagina que antigamente você tinha que fazer prontuário na mão e fazer uma análise de dados nessas coisas. Hoje em dia, com a época da pandemia, agora com essa onda que teve nesse ano, se a gente não tivesse uma análise de dados automatizada, por exemplo, aqui na secretaria, não conseguiria analisar os dados. Tem um tipo de análise como essa, porque teve dias que tinham mais de 10 mil casos por dia notificados aqui na secretaria. E isso precisava, imagina, um ser humano conseguir analisar 10 mil casos diários se não tivesse uma coisa automatizada. Isso aqui está truncada a frase aqui, né? Toda misturada a frase aqui. Nós criamos em Santos Importem, nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu copiei e colei a frase de algum lugar com um pedaço de uma frase e o final da outra frase. Mas essa daqui era uma frase do CEO da Google, na verdade, que dizia que a gente produz mais diariamente dados hoje do que entre o alvorecer da humanidade até 2003. Tá? Então, isso a ideia, para dar uma ideia do tanto de volume de dados que é produzido hoje diariamente.
Então, se você não consegue trabalhar, se você é um profissional hoje, a não ser que você vá para uma área muito específica de outras coisas, se você não é um profissional que tem um mínimo de conhecimento para lidar com alguma forma com dados, você não vai, não necessariamente com R, mas de alguma forma lidar com dados, você vai ficar para trás de alguma forma, né? Então, a ideia é conseguir lidar com isso. Então, aí aqui, na verdade, eu ia fazer a pergunta nesse momento se alguém tinha assistido a minha aula no ano passado, né? Que não foi no semestre passado, na verdade, porque o semestre passado eu não dei aula, foi 2 semestres atrás. Então, a gente viu já que alguns professores, não sei se tem algum outro professor aí também, mas a Bruna tinha assistido. E no semestre passado, no ano passado, eu tinha focado muito na questão do R em si, né? E o R é um dos programas, uma das formas de você analisar dados, né? E ele é muito bom para analisar e fazer as coisas de forma automatizada. E eu vou sempre puxar vocês para esse lado dos dados. Mas, às vezes, eu não sei, né, em que ponto vocês estão. Vocês podem estar no começo da graduação, entraram agora. E eu acho que, às vezes, você já começar direto com R pode ser muito desafiador, né? Então, se vocês têm de alguma forma, algum interesse nisso, em análise de dados, eu acho que tem outras formas de começar, né? Então, e quando eu digo começar, não necessariamente é fazer um e depois fazer o outro, depois fazer o outro, né? Então, eu vou dar algumas dicas de coisas que eu faço até hoje, na verdade, e que você pode fazer paralelamente, né? Não significa que você tem que dominar completamente uma coisa para poder passar para outra, para poder passar para outra. Eu acho que são coisas que se complementam e que são hábitos, eu acho que são muito, muito bons e que são, enfim, uma boa prática como um cientista ou como um profissional, ou como, enfim, eu acho que são conhecimentos que ajudam a gente. Tudo bem, gente, eu estou falando muito rápido, tá bom? Porque eu tenho a tendência de começar a falar e começar a falar muito rápido. Tá ótimo, Carol. E aí, eu mostrei também, então eu perguntei isso também se vocês já tinham assistido, porque vai ficar repetitivo, porque eu sempre uso essa analogia. Então, se vocês já viram a aula no semestre passado, no ano passado, vocês já vão ter visto esse videozinho. E aí, eu vou fazer diferente também. Eu vou copiar esse linkzinho aqui para vocês e mandar aqui para vocês, se vocês quiserem, né, assistir. Eu vou transmitir aqui também para poder eu assistir ao mesmo tempo, mas eu vou fechar o meu microfone. Se bem que não acho que não vai dar para ver, porque eu estou com esse microfone aqui. Vocês já ouviram... Porque aí cada um pode assistir na sua velocidade com o negócio daí. E aí, de repente, eu não sei se vocês conseguem, quando vocês colocaram no YouTube, não sei se dá para vocês colocarem referência do link para as pessoas colocarem e tal, alguma coisa assim. Assim. Vou até copiar aqui. Guardado. E aí eu faço essa ideia com essa analogia com a jornada do herói. Na verdade, não sou eu que criei essa analogia, né? Vocês já ouviram falar da jornada do herói? Alguém nunca ouviu falar dessa analogia que se faz da vida, ou na verdade, dessa ideia do monomito da jornada do herói, né? Quem já viu, não vale falar, né? Mas alguém, assim, que nunca tinha visto a aula, eu fazer essa analogia, nunca tinha ouvido falar, ou quer falar o que é da jornada do herói? Já ouviu falar Na disso? verdade, eu vejo mais isso na produção de histórias, né? HQ, filme, tudo segue essa jornada do herói. Uhum. Pronto, geralmente muita gente usa essa analogia realmente para analisar histórias mesmo, né? Histórias de livros, histórias de coisas, falam que, na verdade, todas as histórias seguem, no fundo, se você destrinchar, destilar, vão seguir uma mesma história básica. E quem criou essa história básica foi um historiador, enfim, um professor que, lá para da década de 50, mais ou menos, que é o Joseph Campbell, que criou essa ideia de que, no fundo, todo mundo segue uma mesma história, que tem um começo, em que você vai para uma aventura, você vai passar por um mundo novo, em que você vai passar por muitos desafios e você vai se tornar uma nova pessoa depois que você volta daqueles muitos desafios e vai voltar para o seu mundo normal depois de voltar a passar por todos aqueles desafios. Mas, na verdade, essa ideia desse monomito, essa jornada do herói, ela é usada não só para estudar histórias, mas para você estudar desafios na vida, assim. E aí eu uso para poder entender
ou encarar, né, os desafios que surgem em nossa vida, porque tudo que é novo que a gente vai aprender é muito difícil no começo, a gente se recusa a tentar aprender isso no começo, mas ele transforma a gente e a gente se torna mais forte e mais uma nova pessoa depois disso. E aí eu gosto muito desse videozinho, eu acho ele muito ilustrativo e legal. Ele tem uma... Eu vou ligar aqui a legenda dele, e aí vocês podem botar para vocês também o play, para vocês assistirem. Eu projetando aqui não fica legal o som, pelo menos da outra vez eu achei que não ficou legal quando eu projetei. Aí tem um link aí, eu acho que vocês conseguem fazer. Pode ser assim, gente? Ele é rapidinho, em 4 minutos só. Por que que não está tendo aqui?
Não sei se funcionou aí, vocês fazendo, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Fazendo assim, cada um assistindo aí. Eu assisti aqui também, projetei, não sei se vocês assistiram que eu projetei, mas eu passei aqui também para poder eu também dar o tempo necessário para vocês assistirem aí. Mas a ideia é o videozinho, é essa ideia assim. Então, o que eu vou propor para vocês vão ser coisas, vão ser desafios. Então, assim, eu sou o mentor que está chamando vocês para a aventura e vai ajudar vocês a atravessar, né, essa transição do mundo normal para o mundo desconhecido da análise de dados, né? E vocês provavelmente vão falhar muitas vezes, né, nessa tentativa de aprender um Excel, aprender um R, e vai ser frustrante muitas vezes para poder aprender todas essas coisas. Muitas vezes a gente pensa, por que eu quero aprender isso? Por que, né, às vezes é muito mais confortável ficar na minha coisa aqui mesmo e, né, fazer só o básico, fazer o mínimo para eu passar nessa matéria, o mínimo para poder pegar meu diploma, o mínimo para poder fazer essas coisas. Mas o prêmio que você consegue por conseguir todas essas coisas, ele é engrandecedor, faz você atingir coisas incríveis, né? Tanto ao se formar ou profissionalmente, e realmente, né, te torna um profissional melhor e abre muitas portas. Então, assim, eu nunca imaginaria que eu aprendi R, por exemplo, eu aprendi R para poder fazer as análises estatísticas das coisas que eu estava fazendo lá com as plantinhas, dos experimentos que eu estava fazendo das plantinhas. E o tanto de portas que isso abriu para mim hoje em dia é uma coisa inexplicável. Então, eu realmente acho que é um tipo de conhecimento que vale muito a pena cultivar. E, para poder tentar ainda convencer um pouco mais vocês, análise de dados e saúde, especificamente, então, assim, está pipocando de gente aprendendo, sabendo, cientista de dados do quanto é lado, fazer curso de ciência de dados e especialização em ciência de dados, tem vários cursos aqui em Brasília, várias faculdades fazendo especialização em ciência de dados. Então, mais especificamente na área da saúde, assim, e mesmo esses que estão se formando, eles não ficam sem emprego. Mas essa galera toda vai para quê? Para a área de marketing, vai para a área de finanças, vai todo mundo para essas áreas. Não tem gente trabalhando na área de saúde, não tem profissional se especializando para trabalhar nessas áreas com ciência de dados, com especialização na área de saúde. Tem uma carência enorme de profissional nessa área. Se você se especializa nessa área, você não fica sem emprego. Então, assim, é muito difícil achar essa combinação de conhecimento com saúde em análise de dados. Eu tenho essa combinação assim, mais ou menos, porque eu sou bióloga. Então, assim, eu tenho algum conhecimento básico, né, em saúde, porque eu vim de uma área de biológicas. Então, assim, depois eu fui correndo atrás, fazendo alguns cursos para fazer epidemiologia, né? Eu fiz fisiologia, fiz anatomia. Depois eu fui correndo atrás para trabalhar em vigilância, fui fazendo cursos de fisiologia, de epidemiologia e de vigilância, para poder me atualizar nesses assuntos, porque eu não conhecia. Mas é muito difícil encontrar. Então, assim, essa figurinha aqui é um GIF, inclusive, e tem o Oli está mexendo aqui. Não sei se vocês conseguem achar ele aqui. Ele está se mexendo aqui para poder ajudar vocês a acharem o Oli. Então, para poder dar um exemplo, foi uma luta aqui. A gente estava nessa para contratar, a gente tinha 3 vagas para contratar aqui onde eu trabalho. Eu sou servidora aqui, mas teve a possibilidade de fazer uma contratação para 3 pessoas para poder ajudar aqui a equipe também nessa área de análise de dados. E a gente não conseguiu achar ninguém que era realmente formado assim na área de saúde mesmo. A gente conseguiu contratar. A gente contratou um outro biólogo, uma estatística e uma menina que era das ciências sociais, que sabiam R e outras coisas de análise, outros programas de análise de dados. A gente divulgou exaustivamente e tentando juntar pessoas, e nenhum deles não tinha enfermeiro, não tinha pessoal de ciências de saúde, não tinha, a gente caçou, e não tinha quem viesse aqui para poder... Porque podia até existir, assim, pessoas, mas se existem, eles já são rapidamente sugados pelo sistema, e você não consegue pegar para poder vir para outros locais, porque já conseguem os empregos. Então, é muito difícil conseguir essa combinação, principalmente com R, né? Porque aqui, especificamente, na verdade, a gente queria que soubesse R para poder fazer essas coisas. Então, que soubesse R estava bem difícil de conseguir. Então,
Beleza, vamos supor que agora vocês estão super convencidos. E por onde que vocês vão começar? Ah, eu vou falar aqui onde é que tá o óleo. O óleo tá aqui. Tá se escondendo aqui atrás. Ele vai subir de novo. Por onde começar? Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei também na aula que eu dei no ano passado. Então, a minha sugestão é sempre aprender inglês. Assim, não necessariamente você ficar super fluente em inglês, mas você vai ter que pelo menos entender que você vai precisar de coisas em inglês. A gente tem muita facilidade hoje em dia, que os browsers, você já consegue fazer aquela tradução automática, isso ajuda muito, você consegue botar no tradutor, isso ajuda muito. Mas mesmo assim, quando a gente vai fazer uma análise de dados, às vezes você vai encontrar você precisa de ajuda do que está na internet, de fóruns e dessas coisas. E mesmo com essas ajudas, essas traduções automáticas, você não consegue acessar todas as ajudas que a gente tem. Porque tudo você vai precisar, qualquer coisa de análise de dados, você vai precisar de ajuda na internet. E muita coisa vai estar em inglês. Então, e as funções e as coisas geralmente são escritas em inglês. E aí você precisa pelo menos ter uma noção para poder aprender isso. E aí eu acho que hoje em dia não tem mais desculpa, assim. Eu acho que a gente tem muito mais acesso às coisas. Tem vídeo no YouTube, tem joguinho na internet para você jogar em inglês, assistir um negócio, um podcast que está em inglês. Você tem acesso a um monte de coisa, todo mundo tem smartphone, sabe? Tentar pelo menos dar uma vislumbrada. É aplicativo, Duolingo, Babel, sabe? Eu acho que dá para poder começar a acessar essas coisas para melhorar e pelo menos criar uma proficiência assim, na língua. Não necessariamente você, né, vai virar um super fluente, mas pelo menos criar essa proficiência. Outra coisa que eu acho que é muito importante é um hábito de leitura. Não necessariamente só de livros técnicos, né? Então, essa é uma outra tirinha da Sarah Anderson, que aí essa aqui sou eu fico economizando dinheiro, eu vou lá no supermercado e eu vou comprar o detergente mais barato que tem para minha pia, mas eu vou pegar o livro, eu vou, parecendo uma magnata, comprando 1 milhão de livros das coisas que eu gosto de ler. Então, assim, livro, seja qualquer tipo de livro, assim, eu tô falando de livros técnicos, que eu acho que a gente sempre estuda, então vai ficar, você fala, eu quero passar nessa matéria quando eu tiver meu diploma, eu nunca mais vou estudar. Então, assim, vai sempre estudar o resto da vida, mas não só isso, assim, eu acho que conhecimento, seja ler o Harry Potter, porque, assim, quem me conhece também sabe que eu sou mega fissurada em Harry Potter, ou outras coisas, são outros tipos de... É um outro tipo de sinapse que você vai criando no cérebro. Então, eu acho que leitura é um outro hábito que eu tenho que é super importante. E aí, nesse campo da leitura, eu trouxe 2 livros que eu acho que tem tudo a ver nessa área do campo profissional e que eu achei muito legal e que eu trouxe de sugestão para vocês. Esse livro aqui, So Good They Can't Ignore You, eu não sei se ele tem tradução em português. Talvez já tenha, porque esse autor, o Calvin Newport, ele já tem outros livros traduzidos para o português. Então, eu acho que esse é capaz de já ter traduzido também. Esse livro, ele é um livro que fala um pouco sobre por que algumas pessoas... Assim, os 2 livros parecem uma coisa meio assim... não fala aquele livro de autoajuda? Mas não é assim, não é necessariamente essas coisas nesse sentido. O Cal Newport, se eu não me engano, ele é da área de economia, e o Leonard Mlodinow, ele é físico. E esses livros aqui, ele escreveu, na verdade, mostrando por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não. Então, e pensando nesse sentido, exatamente apoiando a importância, né, de se você sempre se atualizar, né, e tá sempre estudar, né, mas do ponto de vista por que é importante você enfim, sempre estar disposto a aprender. E é um livro bem curtinho, assim, ele é muito legal esse livro, às vezes eu releio ele. E o elástico é essa importância do pensamento flexível, principalmente hoje em dia, né? Como às vezes as coisas mudam, né? Então hoje eu sou super fissurada em R, mas eu tenho que também estar adaptada pensando que pode ser que alguma coisa mude e eu tenho que aprender uma outra coisa depois, né? Não necessariamente o R. Então esses são 2 livros que eu acho que tem tudo a ver com o caminho profissional e tipo de pensamento que você tem que ter. E o Leonard Mlodinow, inclusive, ele tem outros livros muito legais de divulgação científica que eu super recomendo, e a leitura super leve, muito legal dele. Os 2 são leitura leve.
E esse aqui tá o link, eu acho que tem um link do blog deles aqui também, talvez vocês clicarem, depois darem uma olhada. E aí, beleza, depois que vocês fizerem essas coisas, e aí eu sugiro vocês começarem pelo Excel, tá? Tem alguém aqui que nunca mexeu com Excel? Tem alguém aqui que não tá nem me ouvindo falar? Aí não vou nem saber responder. Quantas pessoas online? Não consigo ver isso. Já mexi com o Excel, já tenho conhecimento bem básico, assim, mas já mexi. Então, o Excel é uma ferramenta assim que a gente tem para análise de dados que dá para você fazer muita coisa com o Excel. Dá para fazer muita coisa. Mas e eu recomendo muito vocês aprenderem a fazer, ele resolve muito problema. Eu uso Excel até hoje e ele é incrível, mas ele tem limitações, principalmente no momento em que você vai começar a analisar muito dado, né? Então a Marcela já sabe, né, Marcela? Você chegou num ponto que você chegou num limite de linhas que o Excel chega analisando os dados da dengue, né? O Excel já não abria, porque tinha muitas observações de dengue, então já não tinha como abrir no Excel. E aí chega um ponto que você tem que passar para outra coisa, porque são milhões, né, de linhas de dengue. Você imagina o tanto de dengue que aparece no Brasil não sei quantos anos, é muita dengue. E aí o Excel tem um limite de linhas e você não consegue mais processar essa informação no Excel. Então, isso é uma limitação. Outra limitação do Excel, alguém poderia, assim, não precisa ter conhecimento de programação nem nada, mas uma limitação que vocês poderiam pensar, assim, que poderia ter, por exemplo, o fato da gente trabalhar, ou a gente, por exemplo, estar numa Cara, universidade pública. Hã? eu acho que os recursos artísticos dele, assim, para deixar as coisas mais enfeitadinhas, é muito básico, muito ruim. E também, assim, quando a gente coloca muita coisa, né, então ele acaba ficando ruim de enxergar mesmo, assim, quando coloca muito dado, Então, quando assim, coloca... ele assim, comparado a, por exemplo, um programa que você vai fazer edição de imagens, assim, acho que ele nunca vai ser igual, mas eu ia colocar já uma limitação logo de cara, é que ele é uma ferramenta paga, tá? Então, se ele é uma ferramenta paga e você trabalha numa coisa, uma faculdade pública, e você vai ficar dependendo de uma ferramenta que precisa de uma assinatura, e você ou trabalha para o governo, como eu, é um limitador. Então, assim, hoje em dia, ou você vai ficar dependendo de uma coisa pirata, ou você vai ficar dependendo de uma assinatura que você não sabe se no próprio governo você vai ter, alguma coisa assim. Então, isso é uma limitação. Mas é uma coisa que dá para você fazer muita coisa com Excel, tá? Então, eu deixei aqui uns links de canais que são muito bons no YouTube, para vocês quiserem aprender Excel, tá? Esse aqui são canais em inglês, dessas plataformas que são muito boas, Coursera, Future Learn e Harvard de inglês. Essa aqui é uma plataforma de curso brasileiro mesmo, e essa aqui também, que tem cursos. Algumas você consegue, alguns cursos gratuitos ou parte gratuitas, né? O YouTube você consegue, né? Gratuito. Tem esse livro aqui, Data Smart, é um livro são coisas mais avançadas, mas ele é um livro com coisas muito avançadas em Excel, tipo de machine learning, sabe? A inteligência artificial, essas coisas que você faz em Excel, modelagens matemáticas avançadas em Excel, para quem estiver nesse nível. E o DataCamp, tem curso de Excel lá. Alguém aqui que está na sala não sabe o que é DataCamp? Nunca Não ouviu sei o falar que é da gente data. falando? Sim. Então, a gente tem uma parceria com o pessoal lá da estatística, com essa plataforma online do DataCamp, que tem vários cursos de vários softwares, tá? Inclusive Excel. Tem de Excel, de R, de Python, de outras linguagens de programação, mas inclusive de Excel. E aí a gente pode conversar depois, Marcelo, ver com o pessoal que também não tem, né? Se a gente consegue incluir, porque ela é paga, mas a gente conseguiu pela UNB. Ah, não, eu acho que eu consigo incluir já direto, talvez. Parece que deu errado, mas parece que depois deu certo, não sei. Vamos tentar, a gente vai tentar incluir com o e-mail da UNB, a gente conseguir incluir vocês, para vocês terem acesso aos cursos. Mas os cursos, eles são em inglês, mas parece que você consegue colocar a tradução lá, com a legenda. Carol, pela vocês ProEP fazerem- também tem curso de Excel, pela plataforma da ProEP. E pela ProEP também tem curso. Eu vi lá, eu entrei na ProEP para checar,
Mas eu fiquei na dúvida se é daqueles que você tem que solicitar. Às vezes tem uns que você tem que solicitar, não tem? Ou não tem, não? Não, você consegue se matricular de graça lá. E ele é um Excel legal porque ele é voltado para a saúde. Então, ele faz Legal. análise de indicadores, enfim, ele usa mais as medidas que o pessoal de epidemia usa de fato no dia a dia. Então, fica a dica aí. Então, é isso aqui. Então, a minha sugestão é para quem não tem noção de nada de análise, é começar aqui com Excel. E aí eu botei esses links. A gente não vai entrar em cada um deles, mas vai precisar, né? E a gente não vai ter uma matéria que vai ensinar isso. Isso vai depender da iniciativa de vocês aprender. E vai ser um diferencial enorme para a área profissional de vocês. E o principal vai ser o DataCamp. E aí, ai. A TV atrapalha vocês aqui? Vocês conseguem ouvir a TV ligada aqui? Vamos fazer um tour pelo CIEPS, conhecendo. E aí, o R vai bem além disso. Vocês estão ouvindo aí? Tá passando para vocês? Tá sim, tá apresentando. Certo. Uhum. Não. O som. Ah, não. Não está interrompendo aqui, não. Estamos escutando vocês. Bom, aí... Então, aí, beleza. Vocês já usaram. Para quem já está tipo, muito ágil em Excel, etc., pode chegar a querer trabalhar com R. E o R já é um canivete suíço, porque ele vai fazer muito mais coisas do que o Excel faz. Ele já consegue trabalhar com um volume bem maior de dados, já consegue fazer uma automatização que o Excel não faz. Ele já consegue trabalhar com mapas, já consegue fazer direto com dashboard, já consegue fazer um monte de outras coisas. Espera um pouquinho. Vou fazer uma adaptação aqui para ver se melhora um pouco aqui a minha concentração. Foi mal. Tá de boa o som para vocês? Tá Tá sim. um caos aqui hoje. Não, aqui pra gente tá tranquilo, Carol. Tá só escutando você. Numa sala tá um... Não, porque aqui ligaram a TV para assistir a novela. É, novela da tarde. Vida agora. real, gente. Assim que é a vida. Então, você já vai conseguir fazer 1 milhão de coisas. E aí, esse é o programa que eu uso, e esse é o programa que eu amo, e aí vocês vão me ouvir falar loucamente deles. Então, por exemplo, essa apresentação eu fiz no R, ele consegue fazer direto livros online, vai fazer dashboards, vai fazer... Aqui eu deixei todos os links, né? Uma galeria de tipos de gráficos que vocês podem ter para poder fazer, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui em um que é um blog que foi feito com programação em R. Esse é o blog também que eu sugiro de vocês verem, que é uma também divulgadora de R, uma entusiasta de R, que é a Beatriz, e ela a Beatriz Mills, ela disponibiliza várias coisas aqui, de projetos, apresentações que ela já fez em R, com os slides, os códigos, programas e coisas que ela fez também. Tá? Então, isso é muito legal. Então, todas essas coisas você consegue fazer e isso facilita muito a vida, porque você consegue automatizar, partilhar e fazer essas coisas de forma muito mais fácil. Tá? Então, ele vai muito além do que o Excel consegue fazer. Então, já é um outro passo. Além disso, dele possibilitar tudo isso, ele é gratuito, então não vai ter esse problema da licença, você vai conseguir sempre usar, assim, com mudança de governo, com deixar de ser você ter dinheiro ou qualquer coisa assim. Ele é um grande processo colaborativo, né? Apesar de você conseguir ter muita coisa com o YouTube, com o Excel, você viu lá que tem o YouTube e aquela coisa toda, por ser uma coisa paga, você não consegue partilhar todas as possibilidades que você consegue fazer dentro do Excel. Ele conversa com outras linguagens. Então, quando vocês já tiverem ASIS em R, vocês vão ver que tem outras linguagens de programação também, além do R, que o R é uma linguagem de programação.
Mas todas essas outras linguagens aqui, você consegue conectar também com R, e isso facilita um monte de outras coisas. E isso possibilita uma reprodutibilidade das suas análises. Então, como eu consigo fazer um código, o que é a grande vantagem de eu conseguir fazer um código para eu analisar? Significa que, depois do código feito, eu só vou precisar apertar um botão para reproduzir aquilo. E a análise vai sair do mesmo jeitinho. Então, uma análise que eu tenho que fazer repetidamente todo dia vai ficar muito mais fácil de fazer e ela vai ficar feita do mesmo jeito. Então, não vai ser uma análise que vai depender, quando a Carol fez, ficou de um jeito, quando não sei quem fez, ficou de outro jeito, e vai melhorar a qualidade dessa análise. Então, isso é bom tanto para a gente, para poder diminuir carga de trabalho, quanto para a ciência a coisa ficar mais bem feita, porque uma coisa que dá muito errado em ciência é as pessoas não conseguirem reproduzir, às vezes, seus próprios dados, sua própria análise não sai do mesmo jeito, porque as pessoas não conseguem reproduzir os passos que fizeram. Então, quando está tudo registrado num código bonitinho, fica mais fácil de fazer isso. Por que acontece em outros tipos de análise? Você tem que ir clicando várias vezes no mesmo passo, e aí, no outro dia, você tem que fazer exatamente a mesma coisa, além de você ficar exausto. As pessoas que já tiveram que fazer esse tipo de trabalho sabem do que eu estou falando. Às vezes vocês não passaram por isso ainda, vocês não conseguem visualizar. Então, ele tem muitas vantagens. E aí, da mesma forma do Excel, eu botei aqui links de vários cursos que tem. Alguns que você consegue pelo menos a parte gratuita sem o certificado, que tem alguns que tem certificado se você pagar, tem outros que você consegue a parte gratuita se você não pagar. Tá? E o DataCamp, lembrando que o DataCamp a gente tem esse acesso gratuito com essa parceria, que para quem não tiver, a gente pode ver aí, acessar o e-mail institucional de vocês. E quem tiver e não está usando, vamos usar, gente, porque isso não é uma coisa trivial, não. Tem muita gente que não tem acesso a isso e queria ter, né? Então, porque é uma coisa cara de você ter acesso. E aí eu deixei aqui outras recomendações, além desses cursos, tem alguns livros e canais, tá? Então, esse livro aqui, principalmente, esse aqui eu só vou abrir esse, que é a principal referência, ele brevemente vai sair a versão em português, né, Marcelo? Que é uma parceria lá também da PROEP com essa outra organização de epidemiologia de campo, e ele é uma apostila voltada para a aplicação do R para epidemiologistas. Tá? Então, ele está, inclusive, para quem trabalha com Excel ou outras, transicionar para o R. Então, isso aqui é um livro, olha, tá vendo? É um livro online, você vai clicando, ele foi feito em R. Tá? Então, isso aqui é, por exemplo, um tipo de coisa que foi escrito em R e roda online. Tá? Então, esse é um tipo de coisa que dá para você fazer no R. Deixa eu voltar. E eu deixei todos esses outros links. Então, por exemplo, tem esse aqui, R para usuários de Excel, R Markdown, esses canais do YouTube aqui de R, tem o Marcel Santos, tem esse no Instagram, que é da Paula Mafaira, que também é o Descomplicado, a Beatriz News, que eu falei para vocês, e tem toda essa outra galera aqui também, do R-Ladies, que é a comunidade de R só para mulheres, a do R-Studio, o StatQuest, que é de canal só de estatística usando R. Essas cheat sheets aqui, que são de coisas colas em R, essas coisas assim. Enfim, vários outros canais que vocês podem explorar. Beleza? E aí, para finalizar, eu só queria falar para vocês o que a gente fez com R aqui no CIEVS, que é onde eu trabalho. Alguém já ouviu falar do que é o CIEVS? Alguém sabe o que é o CIEVS? Sim, eu estou participando agora da seleção para trainee. Lá no CIEVS Nacional, né? Uhum. É porque eu estou falando aqui, é porque o CIEVS, né? Então, o CIEVS é uma rede é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Então, a ideia do CIEVS ela faz parte do nacional, né, do Ministério da Saúde, né, e nos estados, das secretarias de Estado, e ele é uma rede articulada no Brasil inteiro. Então, eu sou servidora da saúde, na verdade, e eu trabalho no CIEVS do DF. E eu estou dando, assim, eu também tenho contato com o Ministério da Saúde.
mas eu sou servidora no CIEVS DF. E aí, a gente tem aqui em Brasília 2 CIEVS, né? Tem o CIEVS Nacional e o CIEVS DF. E aí, aqui no CIEVS DF, esse relato que eu vou falar é no CIEVS do DF. Então, a ideia daqui é a gente ter uma articulação da vigilância por uma resposta rápida, né, para monitorar casos, né, de surtos e eventos em saúde e conseguir ter uma conexão rápida com outros estados e outros, e tem os CIEVs de fronteira também, outras cidades, tem os pontos também nas áreas de reserva indígena e tudo mais, ter uma articulação rápida com os estados, uma parte tanto da assistência quanto das vigilâncias hospitalares e tudo mais, e ter essa articulação rápida para uma resposta rápida no caso de algum evento de importância em saúde. E, então, resumindo, assim, ele é um articulador e uma das coisas que o CIEVS ficou responsável no momento da pandemia foi analisar e divulgar todos os dados em relação ao Covid no DF. Então, no DF foi o responsável por analisar, o CIEVS DF, para analisar esses dados. Então, o que acontecia com os dados da Covid no DF? Todos os laboratórios, por exemplo, o LACEN, né, aqui o LACEN, o SEIBIN, o exame, mandam as planilhas que fazem o exame lá de PCR, de coisa direto aqui para a gente aqui no CIEVS. Então, o que eles fizeram lá de PCR, manda direto para a gente. Aí cada um manda a planilha de um jeito, né? Um manda uma planilha organizada de um jeito, outro manda de outro. E aí essa planilha tem que ser toda organizada e subir para um banco único que tem que ficar disponibilizado online para a população ver, né? Os dados abertos que todo mundo também consome para fazer suas análises, aquela coisa toda. Então isso tudo tem que ficar padronizadinho e subir, fazer um upload nisso aí, que fica hospedado lá na Secretaria de Segurança Pública. Então, chega milhares e milhares de casos, esses dados têm que ser trabalhados, tem que ir fazer uma análise epidemiológica e diariamente lançar e divulgar esses dados para a imprensa. E fazer uma curva epidemiológica, calcular RT, fazer um monte de coisa e divulgar esses dados para a imprensa. Então, você imagina, quando estava no pico da pandemia, a loucura que era para poder fazer isso e o tanto de coisa que estava fazendo. Então, começou fazendo coisa na mão, digitando na mão e fazendo um monte de coisa. Aí depois passou para poder conseguir fazer com planilha automatizada no Excel. E aí também foi dando conta. Aí depois chegou um ponto que ninguém aguentava mais. E aí depois foi quando começou a automatizar as coisas com R. Opa. E aí, nesse ponto em que estava num ponto ápice da pandemia, assim, em 2021, em que estavam muitos casos e uma quantidade acumulada de casos muito grande, para gerar esse boletim diário epidemiológico, que é um boletim com a quantidade acumulada de casos, já eram mais de 500 mil casos no DF, estava se usando muitos programas. Então, precisava usar o EpiInfo, que é um programa muito bom, inclusive, mas ele já não conseguia suportar mais de 500 mil, ele travava para poder analisar todos esses dados, 500 mil linhas. O Excel ainda dava conta, mas o EpiInfo travava. Aí juntava o EpiInfo com o Excel, com o Word, com a internet, que precisava baixar a coisa da internet, mais o QGIS, que ainda está faltando aqui, que é o para fazer mapa. E aí, isso tudo junto, chegava um ponto que demorava mais de 4 horas para poder conseguir fazer isso, para poder chegar no fim do dia, conseguir mandar para poder o DFTV lá divulgar quantos casos tinha tido. E isso estava complicando a vida de todo mundo, até que conseguimos finalmente conseguir fazer, a gente pegar e, depois de muito tempo, conseguir chegar e transformar isso tudo num script automatizado que vai conseguir gerar uma análise que faz já puxa esses dados direto lá do banco de dados e faz essa análise completamente. Então, hoje, atualmente, é simplesmente o RStudio já puxa esses dados lá do banco de dados, ele faz uma conexão direta, ninguém precisa baixar nada, puxa esse banco, faz todas essas análises, gera os gráficos, inclusive os mapas, e já exporta em PDF, já enviaria um e-mail. Isso ele consegue fazer em 5 minutos. Tá? Então, isso é um trabalho que demora muito tempo para criar esse script, mas consegue fazer isso. E a gente chegou a essa conclusão, e aí, além desse, esse aqui foi especificamente para uma geração do boletim, mas aí isso depois foi gerando 1 milhão de automatizações. Então, o R consegue fazer envio de e-mail, ele envia e-mail, ele consegue fazer o boletim epidemiológico em PDF, com um clique, faz uma matriz de risco, que é um instrumento que usa para poder ver, por exemplo, se os hospitais estão ficando lotados ou não. Isso aqui já foi toda a equipe, né, que foi contratada também para poder trabalhar com R.
otimiza o tratamento dessas planilhas, por exemplo, que chegam desses laboratórios, e muitas outras pequenas coisas que você consegue fazer com análises muito mais rápidas. E a nossa conclusão é que isso já economizou mais de 60 horas de trabalho semanais, assim. Então, isso eram pessoas que estavam sendo consumidas só com o uso do R de pessoas assim que a princípio não são da área, né, de TI, né, mas foram pessoas que paralelamente aprenderam a trabalhar com R para poder fazer isso. Então, a análise de dados melhorou muito o processo de trabalho, a carga, o estresse das pessoas e a resposta na área de vigilância. Então, hoje em dia, a gente consegue dar uma resposta mais rápida, divulgar as coisas mais rápido e consegue passar para outras áreas, né? Porque antes ficava afogado só na Covid, agora a gente consegue pensar em outras doenças, né? Então, a rotina da Covid está completamente já automatizada e a gente consegue pensar em trabalhar com vigilância de outras doenças. Então, assim, isso aqui é só para dar uma pincelada do que se faz assim aqui no DF e como o R ajudou nesse processo. E aí eu queria, né, espero que isso tenha de alguma forma não confundido e deixado vocês mais assustados, mas pensado numa possibilidade do que vocês poderiam eventualmente investir. E aí é isso. Né? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta para Carol? Como é que tá aí? Eu quero. Primeiro, eu gosto muito da Sara também, viu? Eu ia comentar na hora que você falou. Gosto muito da Sara, tenho o livrinho dela, ganhei de presente, gosto muito. Mas eu tenho todos os livros, quer dizer, né? Eu acho que ela lançou mais um recentemente que eu tenho que comprar. Mas eu tenho de outros. Era muito boa. Mas deixa eu perguntar. Eu comecei a aprender R agora. Eu queria saber aonde que eu posso me informar sobre as oportunidades para atuar com R. Então, a gente. Primeiro, eu posso mandar para você o link do. Você está no grupo do Telegram do R Brasil? Ah, não. Eu posso mandar o. Deixa eu ver se. Para mandar aqui no. Mas eu acho que. Que ele tem. O pessoal divulga muita coisa lá. A gente tem recebido também muitos pedidos via ministério. E aí a gente, nessa área de saúde, acaba tendo que ficar assim. Você tem que estar nos grupos, né? Nesse grupo da sala, onde a gente sempre manda, assim, né? E aí eu recomendaria estar com o LinkedIn atualizado, mas assim, eu não sou boa pessoa também para falar isso, porque eu também não mantenho o meu muito atualizado para poder fazer isso. Então, eu não sou muito bom exemplo, né? Porque eu acabo indo assim nessas coisas boca a boca mais do que essas outras vias, né? Mas o que eles divulgam muita coisa no R Brasil, mas outras áreas são aqui na área de saúde, o que eu estou falando assim, é o que eu conheço aqui em Brasília, é por esses caminhos que a gente vai divulgando entre a gente mesmo, assim. E o que eu digo aqui não fica sem trabalho, é porque eu vejo todas o que eu vejo das seleções não terem pessoas se inscrevendo, a gente divulgar nos canais assim que a gente conhece, né, da UNB, né, divulgar para o pessoal aqui, divulgar para os pessoas da UNB, e não terem pessoas se inscrevendo, ou as pessoas que se inscrevem não têm, né, quando é coisa específica para R, né, não tem as pessoas que se inscrevem com habilidade em R, né, nesse contexto. Inclusive eu tenho um para divulgar já, vou mandar para vocês aqui. Eu acho que desde o começo da pandemia a gente recebeu como sala, né? O Jonas recebe, eu recebo, e a gente vai repassando lá no grupo da sala. Eu acho que já foi mais ou menos umas 10 vagas para profissionais que sabem o R. Então, assim, tem muita coisa. Na área da saúde? Na graduação, você está falando? Na área da saúde? Vagas... Na área da saúde. Na área da saúde. Sim. Oh, Ministério, OPAS. Mas tem muita coisa
Mas eu ficaria, assim, eu acho que tem que estar relacionado coisas da OPAS, coisas relacionadas ao CIEV, principalmente na área de vigilância, assim. Mas eu acho que tem que manter o contato com a sala de situação, né, para poder estar por dentro dessas coisas, assim, né, nisso. E, por exemplo, eu acho que é muito legal isso, seguir nessas redes sociais, entendeu? Seguir nas redes sociais do Instagram, seguir no LinkedIn, né, que é a plataforma a rede social dá para você seguir lá também as postagens dessas coisas, disso, né, e é isso. Mas eu vou mandar aqui o link. Deixa eu pegar o seu contato aqui. Porque eu estou no meu celular, eu estou no computador, mas o negócio está no celular. Peraí. Não é isso. Se quiser me mandar, Carol, eu estou com o WhatsApp aberto aqui, eu copio e colo aqui. E Carol não falou que eles foram premiados por causa dessa automatização que eles fizeram, né, Carol? Foi. Aí a gente ganhou um prêmio do Ministério da Saúde com essa automatização aqui, inclusive. Pronto, coloquei aqui já. R Brasil Oficial do Telegram. Eu mandei aqui para a Marcela para ela mandar. Eles divulgam muita coisa aqui. E a gente sempre divulga na sala as coisas. E a gente está, a Marcela está organizando aí um grupo, né? Depois vai organizar aí, eventualmente, um grupo de estudo, de R. Já estou aqui cantando, não sei quem podia cantar a pedra, mas estou cantando a pedra. Pode anunciar aí aos 4 porque aí meses. já fica a referência, porque o importante também é ter a referência, porque muita coisa é indicação e essas coisas assim, né? Então já ter o grupo de estudo vai ter referência, vai ter alguém para indicar, porque o que acontece aqui? Como é que eu virei também a pessoa que veio para cá para o CIEP, né? Foi porque alguém ligou para o Jonas e falou, Jonas, eu preciso de alguém que sabe R. Aí o Jonas chegou e falou assim, olha, tem a Carol. Aí foi que eu vim para cá, que foi um divisor de águas na minha vida, inclusive. Foi o Jonas vir falar, porque sabia que eu mandava de R e mandou vir para cá. Aí foi assim que eu também saí de um lugar para ir para o outro. Então, essas coisas a gente tem que Agora a gente tem que ficar se estapeando para achar um buraquinho na agenda de Carol, para a Carol vir falar com a gente. O negócio é assim. Aí... Bruna colocou aqui também o link do painel que ela fez do TCC em R também. Então, aí mais um exemplo. A Bruna encarou o medo, aceitou o desafio da mentora, foi no mundo louco do R e fez esse painel aí que ela fez, né? Que gerou esse produto super legal. E eu comecei do zero, assim, né? Comecei tudo com a Carol, também com o DataCamp, com os cursos que tem lá. E aí a gente conseguiu fazer tudo, da parte de abrir os dados, que tem um formato específico do Ministério da Saúde, de fazer o tratamento desses dados, né, a manipulação, conseguir fazer os gráficos e também construir todo esse painel dentro do próprio R também, com as figuras, com o layout e tudo. Assim. E acho que só dá uma incentivada mesmo para o pessoal ir atrás, dar uma estudada, porque realmente abre bastante oportunidade e acho que principalmente incentivar as meninas, né, a entrar mais nessa área de tecnologia, de análise de dados, porque para a gente ainda é um espaço que a gente está começando a entrar e a gente precisa ocupar também. E aí é uma coisa muito... É isso, assim, eu acho que muitas vezes a gente olha e realmente acha que não dá conta, assim, é assustador, a gente pensa, não rola. Muitas vezes eu olhei assim, meu Deus! Mas quando a gente vai conseguindo, dá um reforço positivo tão bom, assim, que a gente fica, nossa, consegui fazer, e foi uma coisa super legal. E quando a gente vê realmente que consegue, e um dos grandes motivadores de trabalhar na área da saúde, a gente vê uma coisa que faz diferença, assim, por uma causa tão legal, assim, a gente fazer uma coisa que ajuda no serviço, que ajuda, né, enfim, trabalhar nessa área é muito gratificante também. Então, eu acho que trabalhar com dados relacionados à saúde tem além de a gente se sentir, quando a gente faz uma coisa que é com R, seja com qualquer dado, que, pô, a gente se acha um gênio, assim, caraca, se eu conseguir fazer esse gráfico, eu sou um gênio. Aí quando você faz isso, e faz isso com dados da saúde, você pensa, eu sou um gênio que salvou o mundo. Aí pronto, aí você acha mais legal ainda, entendeu?
É bem por aí mesmo. E assim, só também complementando, o R não faz só essa parte de análise de dados, né? Para quem é de quali, também tem muita ferramenta pelo R para fazer análise de discurso, tem o Miramutec, né, se não me engano, que ele faz também análise qualitativa pelo R. Tem mineração de texto para quem gosta aí dessa área de comunicação, acompanhar as tendências do Twitter. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer. Tudo que você imaginar, o R faz. Pode ser que alguém não tenha descoberto ainda, mas ele faz. É só gastar a bunda lá. Não, e tem tanta gente que tem as pessoas da programação que ama tanto o R que não faz ainda, e você fala com uma pessoa que ama R e é muito bom em programação, que ele vai arrumar um jeito de fazer. E ele vai inventar um pacote, inventar um negócio e vai fazer, entendeu? Então, se não faz ainda, alguém espera um pouco que alguém vai inventar e vai fazer. Então, isso aí. Matheus está colocando que os gráficos ficaram bonitos e os deles estão tudo feio. Matheus está iniciando no R, aí persistindo, Matheus, vai dar certo. Mas gráfico é assim mesmo, Matheus. Gráfico no começo é um outro mundo. Assim, gráfico no R, no começo demora um pouco para a gente pegar o jeito de deixar eles bonitões. Depois você entra nos links da aula e você entra lá na galeria. Eu falei que tem um link que é a Art Gallery, que é a galeria do R, que tem uns exemplos de gráficos lá. Tá? E aí você pode, de repente, ter uma ideia de algumas possibilidades lá para você dar um... Todos esses links tem umas partes de livros, tem umas possibilidades lá de edição de gráficos, tá? No livro tem coisa lá. O importante no começo é você fazer um gráfico certo, né? Que está querendo mostrar os dados que você quer. Aí depois que você fez um gráfico certo, mostrando o que você quer, aí você aprende a editar e deixar ele bonito. Aí você vai aprendendo a deixar ele bonitão. Mas é por aí mesmo. O caminho a gente começa penando um pouco. Pensa pelo lado bom, Matheus. Pelo menos você já está fazendo gráfico, já tem noção, entendeu? Olha só, eu não sei nada de R. Torta direita, totalmente. Penso que você já sabe. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Esse link que eu partilhei aí, ele fica disponível ainda mais uns dias, depois ele entra outra aula, que é o mesmo link, é o mesmo endereço para que eu ponho as aulas que eu vou dando, né? Então, quando chegar terça-feira, Marcela, se aparecer na aula, vai ter já outra aula lá que vai ser. E aí, depois, se vocês quiserem, vai ser o PDF, eu já mandei para a Marcela. Não sei se vocês quiserem compartilhar lá. A gente compartilha lá no grupo da sala, o PDF. A Giovana quer saber um pouco mais sobre o login do DataCamp. Aí, se vocês fizerem a lista, depois eu tento incluir lá no meu, Marcelo. Se não funcionar, a gente conversa com o James, professor James. Ou já manda direto para ele. Ele falou que também... Beleza. Tudo depois bem. a gente conversa direitinho, Gil, e aí você me passa o seu e-mail. E a gente encaminha também. A Bruna já passou o dela também. Só precisa do e-mail, o e-mail da UNB. Desse e-mail da UNB. E aí Beleza. mas aí é bom fazer uma lista com todo mundo, né, para poder não ficar fazendo assim uma coisa, é só fazer uma lista com as pessoas que não têm, que querem, e aí a gente manda. Quem tiver interesse pode me mandar mensagem. Eu sei que eu não tô com a câmera aberta, mas é a Rafaela que tá aqui. Quem quiser me manda mensagem, que daí eu vou organizar a lista e passo para Marcela, para ela passar para Carol e fazer tudo certinho. Então, acho que é isso. Obrigada, Carol, por esse tempo, por achar esse espaço na agenda super corrida. Foi mal aí, eu fiquei migrando aqui de um lugar para o outro, arranjei um canto que não tem nada a ver para poder ficar. Mas era para ser uma aula de meia hora, mas eu sempre me empolgo aqui, começa devagar, e aí fica uma aula de 1 hora. Foi ótimo, até falei para Marcela. Os professores deviam ser mais como você. A sua aula deixa a gente super intrigado e atento, tá? Só para deixar isso claro, bem para todo mundo aqui. É bem dinâmica, eu gostei bastante. Obrigada aí pelo tempo e é isso.